A paz do Senhor Jesus Cristo para toda a igreja da Assembleia de Deus em Irajá. Primeiramente, eu gostaria de agradecer ao convite do nosso querido pastor Israel para estarmos aqui ministrando a palavra do Senhor nesta noite. Você que pode abrir a Bíblia agora, por gentileza, abra a palavra de Deus no livro de 2 Crônicas, no capítulo de número 20. O título dessa leitura que iremos fazer é: Deus concede a Josafá vitória sobre os seus inimigos. Diz assim a palavra de Deus: E sucedeu que depois disso os filhos de Moabe e os filhos de Amon, e com eles alguns outros dos amonitas, vieram a peleja contra Judá. Então vieram alguns que deram aviso a Josafá, dizendo: Vem contra ti uma grande multidão da além do mar e da Síria, e eis que estão em Hazazon Tamar, que é em Gedi. Então Josafá temeu e pôs-se a buscar o Senhor e apregoou jejum em todo Judá. E Judá se ajuntou para pedir socorro ao Senhor. Também de todas as cidades de Judá vieram para buscarem o Senhor. E pôs-se Josafá em pé na congregação de Judá de Jerusalém, na casa do Senhor, diante do pátio novo, e disse: Senhor, Deus de nossos pais, porventura não és tu Deus nos céus? Pois tu és dominador sobre todos os reinos das gentes, e na tua mão há força e poder, e não há quem possa te resistir. Feche os teus olhos e ore comigo. Pai querido, Senhor, Deus Todo-Poderoso, Deus Criador dos céus e da terra, Deus de Abraão, Deus de Isaque, Deus de Jacó, Deus que nunca mudou, Senhor. Manda-nos, Deus amado, a tua palavra, Senhor, aquilo que está no teu coração, aleluia, aquilo que está no teu coração para o nosso coração na noite desse dia, Pai. Te oramos assim, Senhor, porque cremos que tu ouves, Senhor Deus, a oração que sai desse lugar, Pai. Amém. Glórias a Deus. Irmãos, essa passagem, ela é por demais conhecida de todos nós. Mas eu gostaria de voltar um pouco nos capítulos, para que nós entendêssemos perfeitamente a história de Josafá. Josafá, no capítulo de número 17, depois da morte do seu pai Asa, ele assume. Josafá, seu filho, reinou em seu lugar e fortificou-se contra Israel. Josafá fez coisas tremendas, irmão. Ele se fortificou, e nós vamos ver nesse capítulo de número 18, que ele tinha um exército tremendo. Se você ler todo esse capítulo, você vai ver que o número de homens do exército de Josafá chegava a 1.080.000 homens, mais os homens das cidades fortes. Estava tudo bem, estava tudo correndo muito bem, tudo ia de acordo com aquilo que Deus havia posto no coração de Josafá. No versículo de número 7, nós vemos que Josafá, e no 3º ano do seu reinado, enviou ele seus príncipes, e Ben-Rail, e Obadias, e a Zacarias, e a Natanael, e a Micaías, para ensinarem nas cidades de Judá. Olha que coisa linda. Ele pega o reino do pai. O pai tinha feito um bom governo.
ele começa de uma forma esplendorosa e espetacular, dando prosseguimento a fazer a vontade do Senhor, a fazer a vontade do Senhor. Mas só que num dado momento, ele se alia com quem não deveria se aliar. E aí começam os problemas. A aliança entre Josafá e Acabe. Nós vemos nesse capítulo 17, ele tinha um exército numeroso. Nós vemos nesse capítulo 17, ele colocou homens para ir ensinar nas cidades. Isso fala de escola dominical, irmão. Coisa que eu amo, coisa que meu coração é inclinado pela escola bíblica dominical. Eu acho que é a escola dominical, é o ensino da palavra que fortalece a igreja, que faz com que a igreja marche de forma vitoriosa. Infelizmente, existem aí igrejas que até pararam com a escola dominical. Eu quero crer que depois dessa pandemia do Covid-19, depois de tudo isso, alguns vão rever esse conceito e vão voltar com a escola bíblica dominical, que é uma coisa maravilhosa. Mas no capítulo 18, como eu estava dizendo, ele faz uma aliança entre Josafá com Acabe. Ele se junta a Acabe. Todo mundo conhece a história de Acabe. Todo mundo conhece de Jezabel, a mulher que desnorteou praticamente a cabeça do rei Acabe, rei de Israel. E ele faz com ele uma aliança. Aqui nós aprendemos uma coisa. O crente, ele não pode fazer aliança. Ele não pode fazer aliança com o ímpio. A Bíblia diz assim: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Agora existe uma diferença muito grande entre seguir a paz com alguém e fazer aliança com essa pessoa. A nossa aliança é com o Senhor. A nossa aliança é com o povo de Deus. Aleluia. É com aqueles que amam e creem na volta do Senhor, na eminente volta do Senhor. Ninguém duvida mais que Jesus está voltando. Até ímpio tem falado isso. Eu acho que é o fim do mundo. Eu tenho um sobrinho um jovem, materialmente falando, bem-sucedido, mas que precisa ter um encontro com Deus. E agora ele tem sofrido com essa pandemia, tem ficado nervoso, estressado, agoniado, quem sabe até desesperançado de tudo. Esse é o momento que Deus está usando para chamar a muitos, aqueles que Ele escolheu, aqueles que Ele nomeou, serão chamados para um estreito com o Senhor. Mas voltando aqui à palavra de Deus, Ele faz essa aliança com Acabe. Vai para a guerra, Acabe morre e ele volta. E nós vemos no capítulo de número 19, o profeta Jeú repreendendo a Josafá. Note bem, os reis respeitavam por demais os profetas. Em algumas traduções vem escrito vidente. Respeitavam porque sabiam que os homens profetizavam da parte do Senhor.
E se não houvesse o cumprimento daquilo que ele havia profetizado, ele poderia perder a própria vida. Então havia responsabilidade muito grande dos profetas, quando dizia, e assim diz o Senhor, aleluia. E Jeú, filho de Anani, o vidente, lhe saiu ao encontro, e disse ao rei Josafá, devias tu ajudar o ímpio, e amar aqueles que o Senhor aborrece? Olha, irmãos, isso é muito sério. Eu já ouvi crente dizer assim, olha, infelizmente meus melhores amigos são ímpios, que meus melhores amigos não são crentes, as pessoas que eu me dou melhor não são crentes. Mas o ensinamento da palavra de Deus não é esse. O ensinamento da palavra de Deus que nós devemos seguir a paz, que nós devemos nos unir, que nós devemos amar uns aos outros, se nós não conseguimos amar a quem nós vemos. Aleluia! Como nós conseguiremos dizer que amamos a Deus? Se eu não amo o meu irmão, se eu não consigo sentir o sofrimento do meu irmão, como que eu vou amar a Deus? E se tivermos que fazer algum bem, primeiramente, aqueles que são da casa, aqueles que são fiéis a Deus, aqueles que estão na presença de Deus. Tenhamos sim muitos amigos, mas preferencialmente aqueles que servem ao Senhor. E aqui ele diz aqui, ó, o profeta, o vidente, ele diz para ele assim, devias tu ajudar ao ímpio e amar aqueles que o Senhor aborrece, por isso virá sobre ti grande ira da parte do Senhor. Irmãos, existem pessoas que dizem que Deus é amor, Deus não veio para julgar, mas veio para salvar, está certo, está na Bíblia, está escrito isso no Novo Testamento, e acabam se esquecendo que o Senhor também é o reto juiz, acabam se esquecendo que ele não terá o culpado por inocente, não terá o culpado por inocente. A justiça de Deus é reta, e a gente vê aqui, ó, Josafá depois ensinando aos homens, aos juízes, como eles deveriam de proceder, não se contaminar com presentes, com amizade, com nada, mas seguir o quê? Seguir a justiça. Deus é justo, a conta vem. Onde o homem errar, ele vai pagar. Mas como pode isso, pastor Walter? Deus é fiel, irmão. Deus é justo. Ele só te deixará passar pelo que você realmente suportar. Todo pai corrige ao filho a quem ama. O pai que não corrige o filho que ama, ele não é um bom pai. Ele não é um bom pai. Porque o filho vai crescer de forma desordenada. É necessário que o filho seja corrigido pelo pai. Então, nesse capítulo de número 19, o profeta Jeú repreende a Josafá. E Josafá segue a caminhada. E lá ele recebeu a repreensão. Percebe-se aqui, pelos versículos que se sucedem, que ele não falou absolutamente nada. Ele não retrucou.
Ele podia dizer, não, mas eu fui lá porque sabe como é que é? Ele era o rei de Israel e ele me tratou tão bem, colocou até uma cadeira bonita lá na porta da cidade, matou um monte de animais, me recebeu com tanta pompa, ele foi tão legal. Só que aqui você não percebe que Josafá não falou absolutamente nada. Isso aqui a gente entende que ele recebeu a correção. E aqui o profeta fala para ele, boas coisas contudo se acharam em ti, porque tiraste os bosques da terra e preparaste o coração para buscar a Deus. E aí ele começa, habilitou, pois, Josafá em Jerusalém, habitou, pois, Josafá em Jerusalém, e tornou a passar pelo povo, desde Berseba até as montanhas, e ali ele foi ensinando como deveria agir, e disse ao juiz, vede o que fazeis, porque não julgais da parte do homem, senão da parte do Senhor, e ele está convosco no negócio do juízo. Ele está convosco no negócio do juízo. Não esquece, irmãos, que nesse capítulo aqui, por favor, no versículo de número 2, ele diz assim, por isso virá sobre ti grande ira da parte do Senhor. Ele acatou a observação de Deus através do profeta, ele acatou a observação que Jeú fez a ele, o vidente, o profeta. E ali, mas nada mudou, nós vamos ver no capítulo de número 20 que nada mudou. Errou, vai pagar o preço. O que o homem plantar, isso ele vai colher. Então nós precisamos, sabe de quê? Nós precisamos ter um cuidado muito grande com aquilo que plantamos, com aquilo que falamos. Ter um cuidado muito grande. Hoje em dia, muitas coisas se ouvem. Mas o melhor caminho é aqui, ó, a palavra de Deus. A palavra de Deus é lâmpada para os nossos pés, é luz para o nosso caminho. A palavra de Deus, ela nos limpa, ela nos edifica, ela nos conforta, ela nos exorta, ela nos confronta. A palavra de Deus nos traz alegria, alegria que vem do alto, alegria que vem do céu. Aleluia! A palavra de Deus é tudo para o seu povo. Se não é, deveria de ser. Glórias a Deus. E ele foi ensinando aqui ao juiz como os juízes deveriam de agir. Agora, pois, seja o temor do Senhor convosco. Guardai e fazei, porque não há no Senhor, nosso Deus, iniquidade, nem acepção de pessoas, nem aceitação de presente. Não é presente que vai mudar a justiça de Deus. Ninguém engana o Senhor. Ele conhece o profundo e o escondido, conhece o que está em trevas e com ele mora a luz. Nada que está oculto vai ficar oculto, tudo vai ser revelado. E também estabeleceu Josafá alguns dos levitas, dos sacerdotes e dos chefes dos pais de Israel sobre o juízo do Senhor e sobre as causas judiciais, e tornaram a Jerusalém. Olha só, tudo parecia tudo bem, determinou o juízo como fazer, a coisa estava andando, foi lá, errou, recebeu a repreensão do profeta Jeú, reinicia a caminhada dele, que por algum tempo ficou parado em função desse episódio com Acabe. E aqui no versículo de número 20, e sucedeu que depois disso os filhos de Moabe, os filhos de Amon, e com eles alguns dos amonitas, vieram a peleja contra Josafá. Irmãos, lembra do que eu falei no capítulo de número 19? Por isso virá sobre ti grande ira da parte do Senhor. Olha,
Deus sempre avisa através dos profetas. Aleluia. Hanassoi kalai. Hamanai alassoi. Deus sempre fala. Deus sempre fala. Deus não deixa ninguém enganado. Deus tem avisado tudo que vai acontecer. Nada do que está escrito na Bíblia vai cair por terra. Nada vai cair por terra. Nada. Do começo ao fim. O que não se cumpriu, vai se cumprir. Creia o homem ou não. Ache até ridículo o homem ou não. Porque a palavra da cruz, ela realmente é loucura para aqueles que não são salvos. Mas para aqueles que são salvos, ela é o poder de Deus. E esse poder de Deus, ele se aperfeiçoa na fraqueza. É na hora da fraqueza que o homem se faz forte. É na hora que se coloca o joelho no chão. E nós vamos ver isso aqui. O que Josafá fez? Quando ele soube disso, ele ficou apavorado. Então vieram alguns que deram aviso a Josafá, dizendo: vem contra ti uma grande multidão da além do mar e da Síria. Eis que estão em Hazazon Tamar, que é em Gedi. Olha só, irmão, nós vimos lá no capítulo de número 17, o tamanho do exército de Josafá, 1.080.000 homens, mais das cidades fortes. Agora imagine o exército que vinha contra ele, dos amonitas, dos moabitas, os homens da montanha de Seir. Esses amonitas e moabitas se atormentaram o povo de Deus durante muitos anos. São descendentes lá da época de Ló. Lembra quando Ló fugiu, que uma filha deitou com ele numa noite e a outra deitou para suscitar descendência, e vieram a nação dos amonitas e dos moabitas. Isso está lá em Gênesis 19, Gênesis capítulo 19, versículo 37 e 38. Depois você confere lá. Você vai ver como que surgiu essa nação. Então vieram alguns, deixaram aviso a Josafá, dizendo: vem contra ti uma grande multidão da além do mar da Síria, e eis que já estão em Hazazon Tamar, que é em Gedi. Então Josafá temeu e pôs-se a buscar o Senhor e apregoou jejum em toda a terra. Oh, meu Deus! Nosso presidente apregoou um jejum nacional. Apregoou um jejum nacional. Eu creio que isso mexeu com a estrutura do inferno. No mundo espiritual, houve um abalo tremendo. As orações subindo. O povo de Deus orando, pedindo a Deus pela nação. Foi um jejum aqui que ele fez, um jejum nacional. Então Josafá temeu, pôs-se a buscar o Senhor, apregoou um jejum em todo Judá. E Judá se ajuntou para pedir socorro ao Senhor também. De todas as cidades já vieram para buscarem ao Senhor. E pôs-se Josafá em pé na congregação de Judá de Jerusalém, na casa do Senhor, diante do pátio novo. Aí ele entra com oração. O jejum, nós vamos ver que o jejum, a oração e o louvor deram a Josafá a grande vitória. E disse: Ah, Senhor, Deus dos nossos pais, porventura não és tu Deus nos céus? Olha, esse Deus continua o mesmo. Ele não mudou.
Ele não mudou e não mudará. Eu sou o mesmo de ontem, de hoje e de eternamente. Nós mudamos, nós falhamos, nós transgredimos. Nós percebemos aqui, na própria história de Josafá, a inclinação que ele tem de se aliar com pessoas erradas. Depois desse capítulo 20, lá para frente, a gente vai ver ele se aliando com outro rei. Então ele acaba incidindo no mesmo erro. No mesmo erro que ele havia cometido com Acabe. Aí ele ora: pois tu és dominador sobre todas as terras, sobre todos os reinos da gente. O Senhor diz assim, ó: minha é a terra, e toda a sua plenitude, e todos que nela habitam. É tudo de Deus, irmão. É tudo de Deus. As pessoas que estão sobre a terra, os acontecimentos que nós estamos vivendo, está tudo sob controle de Deus. Não se apavore, não fique nervoso. Eu sei que a nossa humanidade às vezes nos traz uma certa insegurança, mas se te falta fé, peça a Deus: Senhor, aumenta a minha fé, Senhor, para eu crer totalmente na tua palavra, Senhor. A tua palavra, ela é vida, Senhor. E eu preciso, Senhor, estar fortalecido nesse momento de angústia para passar, Senhor, para passar por esse turbilhão de problemas que vem se apresentando sobre a nossa nação e sobre todo o mundo. E ele orou a Deus: pois tu és dominador sobre todos os reinos da gente, e na tua mão há força e poder, e não há quem te possa resistir. O Senhor diz assim: ó, eu sou Deus, e acima de mim não existe outro, e operando eu, quem vai impedir o operar de Deus? Deus é grande, irmão. Deus é tremendo, Deus é poderoso. Se Ele quiser, Ele acaba com esse corona amanhã, acaba com esses problemas todo amanhã. Onde Deus põe a mão dele, Ele abençoa. A nossa nação nunca viu um presidente fazer um jejum nacional. A nossa nação nunca viu um presidente ouvir de uma pessoa humilde, atrás de uma cerca lá em Brasília, quando ele ia saindo, homens humildes, homens simples, falando: olha, o presidente. E Deus, ele ali parava, ele se humilhava, ele ouvia, aquilo ali, irmão, aquilo ali é uma demonstração muito grande de humildade. Agora ele pode falhar? Pode falhar. Ele é humano como eu, como você. Muitos reis falharam, homens que começaram muito bem e terminaram muito mal. O homem é assim. A própria Bíblia diz: enganoso é o coração do homem mais do que todas as coisas, e perverso. Quem o conhecerá? E tem traduções que dizem: enganoso é o coração do homem mais do que todas as coisas, e corrupto. Quem o conhecerá? Aí o Senhor diz assim: mas eu, o Senhor, eu sondo o coração do homem, e sondo o entendimento do homem, para dar a cada um segundo o pago das suas ações. As ações mais que homens têm feito vão ser cobradas por Deus. Tudo vai ser cobrado. Tudo vai ser cobrado. O que nós fizermos será cobrado. E aqui prosseguindo, irmãos, porventura, ó Deus nosso, não lançaste tu fora os moradores dessa terra de diante do povo? Deus lançou os moradores da terra. Josué, ele derrotou 31 reis, não conseguiu pegar toda a terra de Canaã. Não conseguiu pegar porque a morte o tragou antes. Mas foram 31 reis que caíram, que saíram de cena. Deus amou Abraão e o considerou amigo. Que elogio, irmão. Receber elogio de um homem muda muito a história da nossa vida. É até bom, às vezes, alguém
vira e fala: poxa, pastor, eu amo o senhor. Ô pastor, eu gosto de ouvir o senhor pregar. Ô pastor, isso, ou seja lá qual for o elogio, é bom, é bom, é gratificante para nós, mas não muda a nossa história. O que muda a nossa história é ouvir assim, dos nascidos de mulher, nenhum há como João Batista, mas o menorzinho deles no reino de Deus é maior do que João Batista. Vá nessa tua pequena força, varão valoroso, porque libertarás Israel da mão dos medianitas. Ser chamado de varão valoroso, ser chamado de varão valoroso, ser chamado, elogiado por Deus, é algo muito bom. Outro que foi elogiado por Deus também, Jó. Está vendo meu servo Jó? Como é que ele anda em sinceridade, se desvia do mal. É Deus elogiando. Mas um elogio humano de nada muda. Seguindo aqui, meus irmãos, porque a história é grande, eu gosto muito de ler a Bíblia, o negócio acaba virando quase que um estudo. Um estudo. Aí diz assim: habitaram nela e edificaram um santuário ao teu nome, dizendo: se algum mal nos sobrevier, espada, juízo, olha só, espada, juízo, peste. Estou no capítulo de número 20, versículo 9. Peste ou fome, nós nos apresentaremos diante desta casa e diante de ti, pois teu nome está nessa casa. Teu nome está nessa casa. E clamaremos a ti na nossa angústia, e tu nos ouvirás e nos livrarás. Naquele tempo, eles iam ali, a arca que representava a presença de Deus. Agora hoje, irmão, nós temos o Espírito Santo de Deus. Na hora do nosso sufoco maior, é a hora da gente colocar o joelho no chão e falar: Pai, me socorre, Pai. Tem misericórdia de mim, Senhor. Me ajuda, porque eu preciso do teu socorro. E quantos não estão precisando de socorro hoje do Senhor? Socorro no sentido espiritual, socorro no sentido material. É muita gente desesperada de um canto para o outro, pessoas se suicidando, pessoas que perderam as suas empresas, olha quanta coisa. Mas aqueles que confiam no Senhor são como um monte de Sião, que não se abalam, mas permanecem para frente, para sempre. Então aqui, meus irmãos amados, vem todo esse capítulo de número 20, vem falando a respeito, até o versículo 14, a respeito da oração, de Josafá. Aqui, e Jezael disse, no versículo 15, dai ouvidos todos Judá e vós, moradores de Jerusalém, e tu, ó rei Josafá, assim diz o Senhor: não temais, nem vos assusteis por causa desta grande multidão, pois a peleja não é vossa, senão de Deus. Aleluia. Toda a peleja nossa, ela está nas mãos do Senhor. A Bíblia diz assim: lançando sobre vós todas as vossas ansiedades. Lançando sobre ele todas as vossas ansiedades, porque ele tem cuidado de nós. É lançando as nossas ansiedades, todas as nossas ansiedades. Quem é que no mundo faz isso, irmão? Existe alguém no planeta Terra hoje que poderia virar e falar assim: irmão fulano, irmã fulana, lança aí as tuas ansiedades aqui, porque eu vou acabar com todas elas. Quem é que tem esse poder?
Ninguém, irmão. Só Deus tem esse poder. Então Deus vem aqui e anima o povo dele novamente, usando o quê? Profeta. Usando o profeta. Dai ouvidos, todo Judá e vós, moradores de Jerusalém, e tu, ó rei Josafá. Assim o Senhor vos diz. Oh, meu Deus, como é bom, irmãos, ouvir a voz de Deus na hora da angústia. Como é bom, irmão, saber que nós temos um Deus que não é homem para mentir. Saber que nós temos um Deus que diz para nós assim: eis que eu estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Todo dia, irmão. Segunda-feira, terça-feira, quarta-feira, quinta-feira, sexta-feira, sábado, domingo, segunda, terça. Enquanto vida tiver, enquanto andarmos na luz, como Ele na luz está, Ele estará conosco, nos guiando, nos orientando, nos abençoando, nos capacitando, nos confrontando muitas vezes com a sua palavra. Mas Deus é um Deus que nos chamou. Não tema nada. Você foi escolhido por Deus. Não foram vós que escolheste a mim, mas eu vos escolhi e vos nomeei para que vades. Foi Deus que nos escolheu. Ele te nomeou, Ele te chamou, te escolheu. Ele tem uma obra na tua vida. O morrer para você é Cristo. E o viver é ganho. Como para todo cristão. Como para todo cristão. Porque o nosso Deus tem poder de dar vida onde não existe mais vida. Amém? Então veio o Espírito no meio da congregação sobre José. Tá. Versículo de número 16. Amanhã descereis contra eles. Eis que só, olha só, um exército enorme, um exército numeroso, como um grão de areia da praia. Aí o Senhor vira e fala assim: vai lá, meu filho, encara ele. Lembra quando ele fez com Moisés? E aí, Moisés, diz ao povo o quê? Diz ao povo que marche. E é isso que Deus está falando para nós hoje, como igreja do Senhor. Marche. Marche em frente. Marche em frente. Encare os embates da vida. Não com a tua força física, intelectual, mas sim com a força que vem de Deus. A palavra diz que o justo, pela sua fé, ele viverá. Não diz que ele vai viver pela inteligência, pela capacidade cultural dele, pelos diplomas que tem, pela sabedoria que conseguiu ter. Vai viver pela fé. O justo vai viver pela fé. Pela fé nós vamos passar por essa pandemia. Pela fé nós vamos estar juntos novamente na casa de Deus, glorificando o nome do Senhor. Pela fé nós estaremos nos abraçando uns aos outros. Glória a Deus. Pela fé tudo isso vai acontecer. Pela fé ninguém vai deixar de ter o seu pão na mesa, porque a palavra que diz e nos garante isso. Fui moço e agora já sou velho, porém jamais vi o justo desamparado, nem a sua descendência mendigar o pão. Deus vai suprir todas as nossas necessidades em glória. O Senhor nos dará mais do que precisamos até. Confia, confia. Ele é o teu pastor. Ele é o nosso pastor. E aqui, irmão, para terminar essa mensagem, nós vamos para o louvor. Nós tivemos aqui o jejum, nós tivemos a oração de Josafá, uma oração. Nós tivemos aqui o profeta Jaziel, sendo usado por Deus, animando o povo e orientando como deveria fazer. E aqui eles vão. E levantaram-se os levitas, dos filhos dos coatitas e dos filhos dos coraitas, para louvarem o Senhor, Deus de Israel, com voz muito alta.
E pela manhã cedo se levantaram e saíram ao deserto de Tecoa. E saindo ele, pôs-se em pé Josafá e disse: ouve-me, ó Judá, e vós, moradores de Jerusalém, crede no Senhor vosso Deus, e estareis seguros. Crede nos seus profetas e prosperareis. Olha a confiança que ele tinha nos homens de Deus, nos profetas de Deus, daqueles que falavam em nome do Senhor Jesus Cristo. Hoje eu estou aqui como profeta do Senhor, falando em nome de Jesus Cristo, que Deus vai te dar vitória. Deus vai te dar vitória nessa luta. Deus vai acalmar a tempestade. Nós venceremos em nome de Jesus Cristo. E aconselhou-se com o povo e ordenou cantores para o Senhor, que louvassem a majestade santa, saindo diante dos armados e dizendo, louvai ao Senhor, o exército todo armado. E na frente os cantores, levitas. Oh, aleluia! Coisa de maluco, não, irmão? Alguém vai dizer, mas que isso, meu? Vai botar um monte de gente cantando na frente, um exército amonita, moabita, pessoal da montanha, dizer, olha, milhares e milhares de homens. Não sei se você consegue visualizar a cena e ver isso assim claramente, mas o povo de Deus ali, ó, através dos levitas, começaram a louvar ao Senhor. E ao tempo que começaram com júbilo e louvor. Júbilo é alegria extrema, é grande contentamento. E louvor é celebração ou manifestação honrosa de elogio. E eles saíram com júbilo e com louvor. Aí o Senhor pôs emboscada contra os filhos de Amon e de Moabe e os das montanhas de Seir que vieram contra Judá e foram desbaratados. Porque os filhos de Amon e de Moabe se levantaram contra os moradores da montanha de Seir para os destruir e exterminar. E acabando eles com os moradores de Seir, ajudaram uns aos outros a destruir-se. É isso que Deus faz. O inimigo vem para destruir. A nossa pátria está sendo atacada. O comunismo está aí, tentando acabar com o culto a Deus, tentando permitir o aborto, tentando permitir todas essas mazelas aí, essa ideologia de gênero, tudo isso que Deus não aprova. Eles estão aprovando. Mas Deus está conosco. Deus está com a igreja. E a vitória é nossa em nome de Jesus. E começaram eles e se destruíram uns aos outros. E para encerrar aqui, porque dá vontade de ir embora e ficar aí, mas a hora já se foi já há bastante tempo. Aqui no versículo... Então, aqui no versículo de número 25. E vieram Josafá e o seu povo para saquear os despojos, e acharam neles fazenda e cadáveres em abundância, como também objetos preciosos, e tomaram para si tanto que não podiam levar mais. 3 dias saquearam o despojo, porque era muito. Deus é um Deus que Ele dá mais do que aquilo que nós necessitamos. Que Deus possa ter abençoado a tua vida com essa palavra. Fique com essa palavra, no nome de Jesus. Um forte abraço novamente para o nosso querido pastor Israel, meu filho Leonardo, minha nora Raquel, os irmãos da igreja de Irajá, outros que não são de Irajá. Que Deus abençoe,
Que Deus abençoe o povo. Amém. Fica na paz do Senhor. Salva lá, hein? Dá pra não perder, hein? Cara, depois vai salva.